de leis antitrans por dia e efeito Nicolas preocupa. Mas é o trabalho de Erika Hilton lutar contra isso. Eu não a estou criticando. Não, só estou falando que devemos ter mais responsabilidade no que tornamos famoso. Eu votei em Erika Hilton porque ela apresenta o progressismo e é um corpo subalterno que, a meu ver, deve ter acesso à política, mas devemos lutar de uma maneira muito mais inteligente. Quer ver outro exemplo de holofotação? Thiago Schultz, o tal do calvo da Campari. A internet nesse primeiro trimestre parou para ridicularizar o diabo do calvo da Campari. Se foi um trabalho pedagógico, eu não sei. Se fez um efeito de diminuir o seu poder na internet, eu não sei. O que eu sei é que a internet toda holofotou as falas dele. Veja só, o trabalho dele é dizer aquelas coisas. Ele tem 340 mil seguidores que querem ouvi-lo dizer aquelas coisas. Ele escreveu livros dizendo aquelas coisas. Ele ganha dinheiro dizendo aquelas coisas. Em que mundo alguém pode pensar que divulgar as falas polêmicas dele, que são o trabalho dele, como alguém pode pensar que divulgar de graça o trabalho dele é algo maléfico para a sua imagem? Ele quer que atinja mais gente possível. E as críticas? Ué, são os esquerdistas fazendo mimimi, são as feministas do sovaco peludo, são as gordas que os homens de verdade não querem. Aí que entra de novo. Ele já tinha mais de 300 mil seguidores. Que feminista com... Não lembro exatamente quanto tempo esse Calvo da Campari tá produzindo conteúdo. Mas que feminista que tem 300 mil seguidores pra cima? Pois é. E sinceramente, a crítica dela é tipo, não adianta criticar. Ponto. O vídeo é esse. Não adianta criticar, ponto. E aí, sabe? Ela tá jogando no lixo o peso da crítica. E a crítica é importante. A gente tem que criticar, a gente tem que fazer política. A gente não tem que, por exemplo, olhar pro Lula e bater palma pra tudo que o Lula faz. Nós temos que ir lá, se mobilizar, criticar. O que os indígenas estão fazendo agora? Estão criticando o marco temporal. E tem que fazer isso. Tem que se mobilizar. Tem que se mexer. Porque esse papo de não adianta criticar, não vai levar a nada. É o mesmo Justamente papo. Não levando a nada que é o problema. É o mesmo papo. Se você criticar o Bolsonaro, ele se elege. Pois é, sendo que não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. A gente tem... A gente, eu falo, né, em questão... em questão estrutural política, né? A gente tem que fazer com que falas transfóbicas, posicionamentos transfóbicos, capacitistas, esses tantos posicionamentos super absurdos que nós vemos, não existam na política e nem possam ser ditos na política. Porque senão vira essa bagunça que já existe, né? Já existe essa bagunça, a gente tem que mudar isso. Se a gente não criticar, só vai continuar para sempre essa roda. E vai ser pior. Opressão disso, só vai piorar, Vai ser pior, porque a gente não vai estar nem disputando. Vamos perder de WO. Quem ganha quando se faz um vídeo rindo do calvo da Campari? Quem ganha é quem fez o vídeo e o próprio calvo da Campari. Quem fez o vídeo vai ser compartilhado pelos progressistas e ganhar mais seguidores e notoriedade na internet. E o calvo da Campari vai ficar muito mais rico no mundo em que apenas ser famoso no Instagram dá dinheiro. O calvo da Campari continua influenciando pessoas, ganhando seu dinheiro. O influenciador de esquerda continua fazendo seu conteúdo e ganhando seu dinheiro. E tudo bem, é assim que se joga o jogo. Trouxa é você. Se você vai só compartilhar a fala e rir, fazer piada, não é pedagógico. Gustavo Gaio Fato, por outro lado, ganha mais notoriedade a cada vídeo mostrando falas absurdas dessas pessoas, mas ele tem um trabalho pedagógico, ele explica por que aquilo que está sendo dito é errado. Mesmo podendo não surtir o efeito pedagógico desejado, porque cada pessoa tem um viés, uma lente para enxergar o mundo, o que Gustavo Gaio Fato faz é um trabalho de conscientização, não apenas uma holofotação por si só. E o problema tá aí, porque não necessariamente uma pessoa vai querer um conteúdo político denso, crítico. Uhum. O que as pessoas... Eu não entendo, parece que... não sei, Bira é um canal muito bom sobre comunicação, mas
uma sucessão de derrapadas aqui, porque, assim, gente, comunicação política não é só Gustavo Gaio Fato, gente. Comunicação dá para ser política sem ser necessariamente explanativa. Um exemplo, o próprio... Qual o nome daquele humorista que é famoso no YouTube? Tá, eu não vou saber o nome, mas tem pessoas na internet que fazem conteúdos de esquerda que não necessariamente são numa linha do Gustavo Gaio Fato, numa linha do Jones Manuel, numa linha de uma Sabrina Fernandes, de uma Lara Sabino. Tem pessoas de esquerda que fazem conteúdos com uma linha editorial de esquerda, mas não necessariamente políticos. Um deles é o próprio conteúdo humorístico. Quando vem uma pessoa zoar o Cavo da Campari, a princípio ela não está dando visibilidade para ele. Ela está tirando sarro e ao mesmo tempo esse tirando sarro é uma crítica. Às vezes, às vezes pode ser uma sátira, né? Porque assim, a pessoa, quando teve aquele vídeo daquela mulher lá que fez um vídeo no Instagram com uma fanfic, né? De quem disse que encontrou esse Cavo da Campari numa balada LGBT, né? Isso não é necessariamente dar visibilidade, mas sim, ao mesmo tempo, né? Obviamente, pelo que Bira falou, dar visibilidade para si próprio, mas ao mesmo tempo fazer uma crítica, porque a situação, essa pessoa é tão absurda o que essa pessoa fala, que é motivo de chacota, porque isso é algo que o discurso dessa pessoa acaba promovendo opressão. Então, por que eu não posso tirar esse vídeo do Cavo da Campari como uma forma de aprendizado? Por mais que a pessoa que esteja assistindo o vídeo não vai perceber isso, né? Nossa, e também voltando um pouco para o que ela estava falando do Gaio Fato, né? Parece que você só pode criticar se você tiver uma noção histórica, política imensa. Exatamente. Tanto quanto nós falamos de pessoas trans. De verdade, até pessoas que nos respeitam, a maioria não entende a maioria dos nossos termos, sabe? A diferença de transgeneridade, de expressão de gênero, não entendem. Então, assim, não é uma questão de só quem tem um arcabouço teórico pode comentar. Não, todo mundo tem que ter o direito de comentar. E as coisas que estão erradas, nós temos sim que apontar que estão erradas, independentemente se nós temos toda essa propriedade e tal. Porque o exemplo que ela deu é de um professor, de um historiador. Quando nós falamos da sociedade mesmo, né, do trabalhador, das pessoas da periferia, enfim, nós não estamos falando desse mesmo peso político que essa pessoa carrega, né, que o Gustavo carrega. Não é a mesma coisa. E nós não podemos deslegitimar a fala dessas pessoas, né? Achar que só porque falou o Cavo do Campari tá errado, ele não deu 500 zilhões de argumentos políticos sobre isso. E fora que tem um outro ponto, não é como se todo mundo tivesse interessado em conteúdo de 20, 30, 40 minutos, né? Convenhamos, né? Porque obviamente vai ter público pro Gustavo Gaio Fato, porque tem público que gosta desse vídeo de 20, 30, 40 minutos. Mas o público de um vídeo de 20, 30, 40 minutos não é o mesmo de um público que gosta de só assistir vídeo de no máximo 5 minutos, que também não é o mesmo grupo de pessoas que assiste vídeo de até 1 minuto no TikTok, por exemplo, e que também não é o mesmo tipo de grupo de uma pessoa que gosta de ler posts em texto no Facebook. São públicos diferentes, vão atingir pessoas diferentes, até a forma de eu falar eventualmente vai atingir certos públicos e não vai atingir outros. Uma outra pessoa pode fazer um vídeo literalmente com o mesmo assunto, usar os mesmos argumentos que eu falei no meu vídeo, mas as outras pessoas
entenderem de outra forma e se identificarem com essa pessoa. Porque a forma dessa pessoa é diferente da minha. A forma de falar, o tom da crítica é diferente. E a crítica pode ser a mesma, mas o tom muda nesse processo de... não, nem diria de convencimento, mas de autorreflexão. Por isso que às vezes eu pego temas que são do meu Facebook, do meu Twitter e faço uma versão para YouTube, porque os públicos desses dois canais são diferentes. Uhum. O tom é diferente. Sabendo do poder da holofotação, Ingrid Santiago grava um vídeo fingindo que está num podcast para falar que homem não pode lavar louça. Pra que você vai compartilhar o vídeo dessa prejudicada? Você não percebe que é o que ela quer? Ela quer que você compartilhe. Por isso ela fez, gente. Você vai trabalhar de graça pra doido? Você vai bater tambor pra louco dançar hoje? É isso? Aí que entra no que eu falei. Se você compartilhar diretamente, aí realmente é complicado. Agora, se você pegar, baixar o vídeo nessa situação, baixar o vídeo, colocar no seu perfil e você tá batendo em cima de alguma forma, aí é certo. Aí não faz tanto sentido essa crítica da Bira, né? Nós já falamos sobre isso desde o vídeo O Futuro Milionário. O povo compartilhando os vídeos do Mário Júnior e falando: hahaha, que trouxa. Trouxa é você. Você que estava trabalhando de graça para que a voz e a marca de Mário Júnior fosse difundida. Eu realmente não entendo o povo, pelo amor de Deus. Qual é o sentido? Se o cara fez um vídeo falando como um idiota na internet, é porque ele quer que seja visto. Se a pessoa publica um vídeo na internet, ela quer que vejam. Você acha que é vergonha, que é mico? É o caso da Sherry, que disse que está na internet fazendo palhaçada para ganhar dinheiro. Se você quer ganhar um salário mínimo, tudo bem, ela disse, mas ela ganha 10. O Mário Júnior não se tornou o milionário que eu disse que ele se tornaria por muitas questões. Mas eu já tinha dito claramente, se tivesse investimento e o gerenciamento adequado. O Mário Júnior nos mostra, na verdade, o que eu disse no último vídeo do canal, Pablo Vittar o Sertanejo, que não adianta você ter um crescimento orgânico por si só se você não tiver um bom investimento. Ele não foi assessorado por uma Fátima Pissarra na Mind 8, logo, ele não teria como crescer mais. Um comentário que eu tenho pra fazer nisso, me parece que ela tá tirando o peso da transfobia, por exemplo, do Nicolas Ferreira. Ah, faz isso só por causa de mídia, então ele não é transfóbico. É isso que ela tá querendo dizer? Basicamente, é mesmo o argumento que eu já vi, né? Os estadunidenses na Segunda Guerra, eles, por exemplo, o Henry Ford não era nazista porque... né, porque eu não sei se você sabe, o Henry Ford meio que ajudou Hitler, né? Uhum. Ajudou os nazistas. É meio que nessa linha de argumentativa. O Henry Ford não era nazista, ele só aproveitou pra fabricar carro, fabricar maquinário, sabe? Só porque tava precisando. Tudo bem, eu entendo que tem o fator capitalista tá nisso, mas o fator nazi também tá. Até porque o nazismo é a intensificação dos processos capitalistas. Então não faz sentido simplesmente tirar, né, nesse contexto do Henry Ford, né? Mas só pra dar de exemplo, né? Então, assim, então não, né? O Nicolas Ferreira não é transfóbico porque ele tá fazendo isso por mídia. Ele pode ser transfóbico e tá fazendo por mídia. Pois é, e ele tem posicionamentos transfóbicos, falas transfóbicas, ele tá sendo transfóbico. Não existe isso, é só por mídia. Meu, isso é uma forma de você simplesmente esvaziar tudo que a pessoa fez. O Bolsonaro, então, ele só era doido, maluco, ele fazia as coisas porque tem um bando de outras pessoas que pensam que nem ele e o seguem que nem formiguinhas, portanto, ele não tem autonomia de nada, né? Ele não fez nada por maldade, fez tudo pelos outros e para conseguir terminar o seu mandato. Tudo para ter dinheiro, né? Pra ter dinheiro. Não é dessa forma. Nossa, é muito absurdo. É muito, muito, muito absurdo levar pra esse lado a discussão. Esvaziando
tudo que é criminoso, tudo que é ruim, tudo que é perverso, como se fosse tudo por questão simplesmente resumida à mídia. Ah, é por mídia, acabou. Aí é o argumento centrado em si mesmo, né? Tudo é por mídia, logo, bem possivelmente, ninguém é transfóbico, ninguém é racista, ninguém é capacitista, porque a pessoa tá fazendo isso por dinheiro e o argumento se fecha nisso. Exatamente. Mas o que ele cresceu foi porque compartilharam os vídeos dele, achando que estavam zoando ele. E agora, nesse primeiro trimestre, o povo compartilhando a pastora Vitória Souza, aquela que virou um meme ao falar do iPhone. Nossa, que ridícula a fala dela. Nossa, olha que vergonha alheia. Ela está apenas fazendo a sua pregação. E quanto mais gente escutar a pregação dela, melhor. Gente, perceba, não é um caso de um político conservador sendo gravado beijando outro homem no sigilo. É literalmente o trabalho da mulher sendo compartilhado. É inofensivo? Eu não sei. Quem é a pastora Vitória Souza? O que ela pensa? O que ela pode fazer com o palco que você está dando para ela no futuro? Ela vai ser uma nova deputada federal muito votada porque você a fez famosa? Bem, eu não sei. Por isso... Não tô falando se é o caso dela, ou que vai ser, mas é como se todo mundo tivesse de direita crescesse organicamente, né? Nossa, e um negócio que eu tô achando muito absurdo é que assim, nós não vamos pegar qualquer pessoa racista, transfóbica, etc. e dar palco pra essa pessoa. Não é uma questão disso. Agora, quando nós falamos do Nicolas Ferreira, quando nós falamos de um Bolsonaro, quando nós falamos de pessoas que estão em posição política, que fazem política, estão trabalhando politicamente, essas pessoas têm que ser criticadas. Não tem comparação. A partir do momento que essa pastora que ela tá falando, né? Acho que é pastora, né? Tá. Se essa pastora não tem audiência, não tem público, não é grande nem nada, tudo bem. Eu acho totalmente justo ser totalmente ignorado, sabe? Ou então, que nem você falou, né? Vamos criticar? Tá, mas vamos criticar de uma forma inteligente, de uma forma que não dê mídia pra ela. Agora, pessoas grandes têm que ser criticadas. Não é possível. Sim. É possível que ela ache que não. Se você critica a pessoa grande, vai ficar maior ainda. Então tá, então não vamos criticar mais ninguém. Pronto, ninguém. Temos que ter responsabilidade. Tanto você, um usuário comum, quanto nós que temos algum público. Kaique Anigeves, que foi outro. Ele se diz milionário aos 18 anos com o próprio mérito. E ele não quer namorar mulheres gordas, mulheres que não se cuidam, porque ele oferece experiências, porque ele ficou treinando para ter um bom corpo, estudando para ter dinheiro. Nós, aqui desse lado, achamos um absurdo? Sim. Achamos, mas eu não sei se vocês sabem, mas o povo lá fora não tá querendo namorar gente gorda não, gente. A gente tá muito na nossa bolha. Não, eu vou namorar a senhorita Bira, porque ela é preta, maquiada, semi-travesti e obesa. Não, o povo lá na rua pisa no meu pé, fala, não, sai daqui, que é isso? É orangotango? O povo fala. O povo na balada ninguém me olha não. Acha que é pug. Mas o que é isso? Você, qual espécie você é? O povo pergunta. Primeiro, eu não conheço esse cara que Bira falou, mas não é como se ele estivesse crescendo em cima de uma criação de necessidade. Afinal, ele diz que ele enriqueceu na vida, sabe-se lá como, porque tá cheio de canal no YouTube falando de gente, eu cresci minhas finanças, eu fiquei milionário em um ano. Isso vai gerar engajamento, não necessariamente por crítica, mas porque tem pessoas que olham o conteúdo dessa pessoa e vão ver, nossa, ele conseguiu R$1 milhão em um ano, eu vou começar a acompanhar ele para saber como, né? Porque a pauta de como ganhar dinheiro na internet é uma das pautas que são mais que gera mais engajamento, porque quem não quer ganhar dinheiro? Aí nessa que surgem os gurus, né? Pois é, e um negócio bem perigoso nessa fala dela é tipo, vocês estão criticando ele porque ele fala contra pessoas gordas, mas todo mundo fala de pessoas gordas contra, e todo mundo fala contra pessoas trans. Ué, ela tá legitimando o discurso, então é um discurso que todo mundo fala, então tá tudo bem? E detalhe, como se gente da esquerda também não fosse transfóbica. Como gente da esquerda não fosse transfóbica. Como se gente da esquerda não possa ter gente
que seja racista, que seja capacitista. E até hoje eu tô aguardando o PCB criar o coletivo de pessoas com deficiência. Eu tô até hoje vendo, né, aguardando pessoas que produzem conteúdo de esquerda, inclusive os marxistas, fazendo conteúdo sobre pauta da deficiência, inclusive pessoas com deficiência que volta e meia dizem que são, mas nunca falam sobre de forma mais detalhada, tipo o Eli Jabor, tipo o João Carvalho, né? Que falam que são autistas, mas é sempre um negócio citado, quase escondido, assim, né? Nunca é falado, né? Então, assim, é muito estranho, né? Associar que só existe preconceito fora da bolha. Dentro da bolha não existe, né? Tipo, é um bando de alecrim dourado, todo mundo desconstruidão, né? Quer falar alguma coisa, Bruna? Que eu nem tenho exatamente o que falar. Eu só acho triste, sabe? Ela simplesmente se pôr nessa posição de sou uma mulher trans, não gosto de pessoas trans, portanto, o comentário dele não tem que ser criticado a nível nacional. Claro que tem que ser criticado, sabe? Não é porque a gente sofre, que a gente já é sofrida, que simplesmente nós temos que nos calar, que simplesmente as pessoas que nos respeitam minimamente, né? Que ela falou, é uma questão de uma bolha. Sim, é uma bolha. Mas nós precisamos mudar a realidade num geral, né? Se eu me contentar, eu, mulher trans, me contentar com os ciclos que eu convivo socialmente, né? Simplesmente a isso. E achar que todo o restante pouco importa, né? Que são pessoas que são transfóbicas e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A partir do momento que você é contra a existência de uma pessoa só por ela ser diferente de você, por ela gostar de se vestir de outra forma, se identificar de outra forma, pô, isso não é razoável. Não é razoável. A crítica que ela tá fazendo é como se, eu não gosto da cor azul. Tá bom. Agora, eu não gosto da sua existência, é outra coisa. Tem outro nível isso de discussão. E detalhe que ela tá usando uma pessoa que muito possivelmente... deixa eu até voltar um pouco. Essa pessoa que é convidada para podcast... O frame. Essa pessoa que é convidada para podcast... Na moral, uma pessoa que é convidada para podcast, ela já não tem visibilidade? Pois é. Não faz sentido isso. E detalhe, muito possivelmente ela já tem a visibilidade justamente porque a pauta do conteúdo dessa pessoa é enriquecimento na internet. Muito possivelmente esse produtor de conteúdo, ele já ganha dinheiro horrores na internet, já tem visibilidade porque esse tipo de pessoa se aproveita de uma necessidade material das pessoas. E uma questão, tipo, voltando até para a questão do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira já tinha um público muito bem consolidado falando mal da gente. Não é a gente que tá dando palco pra ele, não. Ele tem palco há muito tempo. E justamente falando da gente. Pois é, né? É por isso que a gente tem que se defender. Esse negócio de, não pode dar público, nossa, de verdade, não dá pra defender de maneira alguma. Simplesmente não dá. Ainda mais vindo de uma pessoa grande, né? Porque se nós estivéssemos falando de um Zé Ninguém, é uma coisa. Agora o Nicolas Ferreira é um Zé Ninguém? Politicamente, nós podemos não gostar dele, odiar ele, o que for, mas ele é um Zé Ninguém politicamente, ele não tem voz lá dentro, ele não faz política, ele não interfere na nossa vida diretamente. Poxa, né, a Bira ela tá pecando muito nessa crítica. Sabe qual espécie você é? O povo pergunta. Não é porque você acha que algo é óbvio, justo e impecável que o outro vai achar também. Não é porque você só vive... Justamente... É pra isso que existe ocupação de espaço. Pois é. E do jeito que ela tá falando, parece, por isso o outro tá certo e eu tenho que me calar. Porque se o óbvio pra gente não é óbvio pro outro, porque a gente não pode apresentar esse óbvio pro outro e fazer essa pessoa que antes não tinha sido convidada a refletir.
Porque senão, não, você vai ver o conteúdo do Nicolas Ferreira, de um conteúdo de um, sei lá, de qualquer direitista da vida, de um Kim Kataguiri. Pois é, e quando vai puxando pra questão das trans mesmo, né? Quando eu existo nos espaços, muitas das vezes eu tô sendo a primeira que as pessoas estão tendo contato, estão tendo acesso, sabe? Já teve uma colega minha, religiosa, tudo, né? De quando eu fazia academia, que ela me deu um gender umas 3, 4 vezes no mesmo dia. Fiquei bem nervosa, corrigi ela várias vezes, tudo, mas super na educação, mas por dentro eu tava muito puta. E ela reparou que ela tava me incomodando por eu estar corrigindo. Porque justamente eu não posso me calar pra alguém que tá diminuindo a minha existência, porque tava lá óbvio que eu era uma mulher trans, mas uma mulher, o que ela tava querendo negar na cabeça dela. Tanto que o que aconteceu, ela refletiu, viu que tinha me incomodado, veio me pedir desculpa e nós começamos a conversar, comecei a falar da nossa realidade, da realidade das mulheres trans, e ela chorou falando que ela nunca tinha ouvido o nosso lado, que ela sequer imaginava que a gente passava por tanta coisa. Por isso a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, a gente tem que lutar politicamente, a gente tem que existir nos espaços. Mas pela lógica da Bira, não pode fazer um vídeo no YouTube criticando uma TERF famosa, porque Pois senão é. dá visibilidade pra ela. Aí a pessoa vai assistir o vídeo da TERF e não vai assistir o seu vídeo rebatendo a TERF. Pois é, e fora detalhe, né? Quem é público da TERF não vai ser meu público. Eu sou uma mulher trans. Já não vai ser meu público. Então eu não vou estar endossando gente que vai apoiar meu trabalho e ir pra lá. Sim, você vai estar fazendo as pessoas do meio termo, que não tem uma posição fechada, a Pra refletir ter uma sobre. posição. Exatamente. Como gente que concorda com você, que o mundo vai concordar com você. Entenda isso. Na minha aula gratuita, Desculpa, o que é a pausa de verdade? novo. Não é uma questão de concordar, de jeito nenhum. Questão de respeitar. Concordar, não quero que ninguém concorde comigo. Isso não é pauta. Por que as pessoas têm que concordar comigo? Não Nunca é concordar. Pois é, a questão é do respeito. Por isso, quando nós falamos de uma sociedade plural, né? Uma sociedade que tem várias religiões ou nenhuma, enfim, ou doutrinas, tal, para nós podermos conviver socialmente, não é uma questão de, eu tenho que aceitar a sua religião, achar que ela tá certa, mesmo eu achando que a minha tá certa. Não, nunca foi uma questão disso. É uma questão de, nós temos que saber conviver socialmente, nós temos que ter o mínimo de respeito com as pessoas. A questão é puramente isso. Aceitar, ninguém tá querendo proteção não, Bira. Ninguém.